Problemas de equações lineares gráficos. Professor, primeiro me ajude a entender, professor, que parada é essa de equações lineares? Olha só, as equações lineares, elas são equações desse tipo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui do lado, ó. Elas são alguma coisa desse tipo, assim, ó. Y, deixa eu mudar aqui a caneta, Y igual a A vezes o X mais o B. Tá certo, professor? O que significa isso daí? Perceba que isso daqui nada mais é do que aquilo que a gente viu, ó, logo no início. Todas essas máquinas possuem aquele formato. Deixa eu te mostrar. Olha para cá. Se no lugar de H de X eu colocar um Y, aí você vai ter Y igual a X, é ou não é? Menos 11. Então, o que a questão está dizendo com essa expressão aqui, ó, equações lineares, ela está dizendo o seguinte: olha, pessoal, nós iremos continuar trabalhando com máquinas nesse padrão, nesse formato. Se você observar mais alguns detalhes, esse Y são os valores de saída que a gente coloca no eixo vertical. Esse X é a variável independente, são os valores de entrada que a gente joga aqui no nosso eixo X. Tá certo? Então, agora a gente vai procurar interpretar o enunciado da questão, saber quais são as perguntas que a questão faz para a gente, e a gente vai retirar do gráfico as respostas. E, possivelmente, das equaçõezinhas ou das funções, não é? Que o enunciado vai nos dar. Então, a partir de agora, vamos ler a questão. Jade vende páprica moída. Páprica é um tipo de tempero, né? Seu lucro semanal em reais, como uma função da quantidade de páprica que ela vendeu na semana, em quilogramas, é mostrado no gráfico. Professor, me ajuda aí. Olha, pessoal, o que a questão de Jade está mostrando para a gente é o seguinte: o lucro dela, o que ela vai receber de dinheiro, depende da quantidade de páprica que ela vender. Obviamente, se ela vender mais páprica, quanto mais pápricas, mais quilogramas de pápricas ela vender, obviamente, mais será o lucro dela, mais dinheirinho vai cair, não é, na bolsa ou no bolso de Jade. Tá certo? Essa é a ideia. Então, por exemplo, olha só, eu quero analisar esse gráfico com a galera. Dá uma olhada para esse ponto aqui. Esse ponto onde o gráfico, ele toca o eixo X no valor 35. É ou não é? Aqui, ó, o X vale 35. Professor, onde é que o senhor está vendo 35? Aqui, ó, entre o 30 e o 40. Não tem um tracinho no meio? Então só pode ser 35. Tá certo. Quando o X vale 35, o Y vale 0. Olha só. Isso quer dizer o seguinte: se Jade vender menos que 35 quilos, ela vai ter prejuízo. Como assim prejuízo, professor? Porque assim, quando você vai vender um produto, você tem que comprar esse produto de alguém, é ou não é? Para poder vender. E se você, quando compra, aí você aumenta um pouquinho o preço. Se você vender uma quantidade pequena, no caso, a quantidade de Jade é 35 quilos. Se ela vender menos que 35 quilos, cara, ela não vai nem pagar o que ela gastou para adquirir o produto. Agora, por outro lado, ó, se ela vender 40 quilos, ela já vai gastar quase 50 reais. Se ela vender 50 quilos, ela já vai ganhar mais que 100 reais, e por aí vai. De modo que, por exemplo, se ela vender aqui, pessoal, 60 quilos, deixa eu fazer o tracejado, ó. Pronto, observe que eu procurei um pontinho aqui na quina do quadradinho. Se eu pegasse
aqui os 50, o ponto ia ficar aqui, ó. Eita. Se fica aqui, eu sei que fica entre R$ 100 e R$ 150, mas eu não sei se vai ser exatamente 125, se vai ser 130, se vai ser 120. Então, a ideia é a gente usar os pontos que estão nas quinas dos quadradinhos. Aqui eu posso garantir que quando o Jade vender 60 quilos, quantos reais ela vai obter? 200. Isso, ela vai ganhar R$ 200. Olha que legal, pessoal. Por outro lado, olha que coisa triste aqui, né? Eu ia dizer interessante, mas não é não. Olha o 10. Ô, professor, se ela vender só 10 quilos, olha para cá. Fazendo tracejado, né? Eita, coitadinha, vai ter uma dívida de R$ 200. Você percebe? Caraca, ela vendeu 10 quilos, mas como ela tinha comprado mais quilos, ela gastou mais dinheiro. Então, a dívida dela vai ser de R$ 200. Então, veja, como essa parada de números de entradas, números de saídas, agora ela já está ganhando um novo patamar na cabecinha de vocês. Cara, um gráfico, ele resume toda uma situação de vendas, de compras, de saldo positivo, de saldo negativo. E você, querido aluno do 9º ano, já precisa, ainda que devagarzinho, ir se apossando dessas ideias. E para isso você tem que se habituar a ler sobre isso, a rever o vídeo, a assistir novamente, tá certo? Para que isso não se torne, deixe de ser algo inédito para se tornar algo comum. Então, o professor já me explicou como é que se lê gráficos. Eu só preciso fazer os tracejadozinhos e cruzar as informações. Essa é a ideia. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, a primeira pergunta da questão é: qual é o lucro de Jade se ela vender 60 quilos de páprica? Sem perceber, eu já respondi isso com a gente. Foi ou não foi? Aqui, ó. Se ela vender 60 quilos de páprica, cara, pelo próprio gráfico aqui, ó, você percebe que os 60 de entrada vai ter como saída R$ 200. Mas que legal, professor. Então já é a resposta? Já é a resposta. Você vai chegar lá, ó. Qual é o lucro de Jade? Não é? Se ela vender 60 quilos, o lucro vai ser de R$ 200. Que beleza. Posso até colocar os zerinhos dos centavos aqui. Tá certo? Agora, olha a segunda questão, a segunda pergunta. Qual é a taxa de Jade? Ou seja, reais por quilogramas. Bom, aí a gente vai voltar para essa fórmula aqui, eu preciso trabalhar ela com vocês. Vamos lá, pessoal. Uma função afim. E aí, deixa eu escrever isso daqui, porque apertei no botão errado. Porque a galera precisa ter isso no seu caderno, tá certo? Se você assistiu às aulas dos professores da Khan Academy, certamente você já tem. Mas se você não assistiu, você precisa ter, e eu vou te dar essa informação agora. Vamos lá. Escreve aí. Função afim. E aí eu vou colocar o afim com letras maiúsculas. O que é uma função afim? Função afim são funções que têm essa fórmula assim, ó. F de x igual a vezes x mais b. Ou apenas y igual a vezes x mais b. Tá certo? Então, deixa eu dar uma destacada aqui, para você dar uma destacada aí, porque, cara, esse assunto de função afim, vocês vão ver na Khan Academy ainda durante o próximo mês todinho. É um assunto grande e que a galera vai continuar vendo também lá no primeiro ano do ensino médio. Tá certo? Muito bem. Então, primeiro ponto. Você tem função afim quando você está trabalhando com essas coisas aqui. Ó. Olha para cá. Isso são funções afins. Percebe? Função afim, função afim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quem que é o coeficiente A e quem que é o coeficiente B da sua função afim? Porque, ó, o padrão dela, passa aí, o padrão dela é esse daqui.
Então, sempre a função afim vai ter o y, o x, que se referem aqui ao eixo vertical e ao eixo horizontal, e vai ter um coeficiente A e um coeficiente B, ou seja, um número A e um número B. Esse número a gente identifica assim, ó, é o número que sempre estará multiplicando o x. E ele é chamado de taxa. Se lembram que apareceu aqui taxa? Olha lá, aqui não tem taxa? Então ele está querendo o coeficiente A, cara, da fórmula, da função que gerou esse gráfico. Professor, então tá, então vamos lá. Deixa eu escrever isso daqui também para que você possa anotar aí. Esse cara daqui, o A, ele é chamado de taxa ou coeficiente angular. Coeficiente angular. Vou colocar assim. Coeficiente angular. Tá certo? Então falou de taxa, opa, preciso do número A. Esse número B, ele também tem um nome. Ele é chamado de coeficiente linear. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Coeficiente, e aí eu vou abreviar botando coef ponto linear. Eu anotei aqui, você anotou aí. E esses dados a gente vai precisar deles. Porque, veja, eu preciso descobrir quem que é o A. Porque a questão pede, olha, qual é a taxa de Jade? Ou seja, quantos reais por cada quilo vendido ela ganha? Os professores, tem como a gente saber, só olhando para essa reta? Tem, meu filho. Tem, e eu vou lhe mostrar que tem a partir de agora. Olha para cá. Pessoal, eu quero que vocês me digam o seguinte. Quando Jade vende 10 quilos, ela ganha ou fica com dívida de quantos reais? Aqui, todo mundo olhando para o 10. 10 quilos, isso vai dar o quê? Uma dívida. Dívida, é verdade. Se a pobrezinha só conseguir vender 10 quilos, coitado, vai ficar no vermelho. Mas como que eu posso colocar isso na nossa fórmula? Ora, o x vale 10 e o y vale menos 200. É ou não é? Professor, peraí. Repete aí, professor. Deixa eu repetir. Aqui o x vale 10 e o valor associado a ele é menos 200. O y vale menos 200. Aí sabe o que você vai fazer? Joga isso nessa forma. Poxa, professor, como assim? É sério, joga na forma. Então tá. Y igual a x mais b, eu vou apagar o y e vou colocar menos 200. Aí vai ficar assim, ó. Menos 200 igual, que é o y, né, pessoal? Igual a quem? O a, que é o que você quer descobrir, vou deixar só o a, e o x, quem que é o x? O x aqui é 10. Mais o b, que eu também não sei quem é. Então, veja, com este ponto aqui do gráfico, você tem essa informação. O x vale 10 e o y vale menos 200. O número de entrada vale 10, o número de saída vale menos 200. Tá certo? Massa. Agora, vamos olhar para esse ponto daqui. Esse carinha daqui. Pessoal, aqui o x vale 35, né? Eu já tinha colocado aqui, ó, valor de x. Então, vou só colocar de azul, x, 35. E qual vai ser o valor de y? Eu também tinha colocado aqui o zero. Y igual a zero. Professor, por que o y vale zero? Olha para cá. Você percebe que o x vale 35 e ele está associado aqui ao zerinho do y? É porque assim, se você fosse tracejar, ó, você ia chegar no zero. Já quando o ponto está acima do x ou abaixo, você consegue tracejar. Não é? Agora, quando ele está na reta x, o seu tracejamento, o seu tracejado, ele ficaria em cima do eixo x também, mas dá para a galera perceber que o 35 está associado ao zero. Então, pera lá, professor. Quando y for zero, escreva isso, y igual a zero, vai ser igual a vezes, quem é o x? O x é 35. Então vou botar aqui 35. Mais o b. Então 35, 0,
igual a A vezes 35 mais B. Professor, isso daqui veio de onde? Essas são as informações coletadas desse gráfico e lançadas aqui na função afim, que é a função que nós estamos estudando na Khan Academy desde já aí 2 semanas. Agora, minha gente, presta atenção. Isso que nós temos, isso é um pequeno sistema de equações lineares, que a galera já deve ter visto nos anos anteriores. Ô, professor, e como é que se resolve isso daqui? Vamos resolver? Vamos lá. Eu preciso de espaço, faltou espaço, então eu vou procurar isso. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Eu vou ter que pegar aqui um quadro branco. Pronto. Então eu vou jogar aquele sistema aqui, tá certo? Só para a gente resolver juntos. Lá eu tinha colocado assim, menos 200, não foi? Igual a... Eita, parece que eu esqueci. Menos 200 igual a vezes 10. Foi ou não foi? Me corrijam aí. Mais B. E a outra equação foi 0, o y era 0. Aí você tinha A vezes 35. E quem que era o B? A gente também não sabe. Tá certo? Bom, isso eu posso reescrever da seguinte maneira. O pessoal, A vezes 10 é 10A. Então, vou colocar assim, ó. 10A mais B é igual a menos 200. O professor, eu posso fazer isso de forma mais rápida? Claro que pode. Eu estou fazendo bem devagarzinho, para que todos os meus alunos, até aqueles que, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, eles acompanhem aí o passo a passo. Olha só, você percebe que isso é um sistema de equações? Eita, professor, eu vou ter que resolver o sistema de equações desse assunto? Sim, todas as vezes que a questão te der um gráfico e te perguntar sobre esse gráfico, principalmente quando ela falar de taxa. Eu quero saber quem é o A. A taxa não é o A? A taxa de crescimento ou de decrescimento? Então, para você descobrir o valor de A, você tem que resolver esse sistema. O professor, me lembra aí que eu já me esqueci. Tá certo? Eu vou te lembrar. Olha só, pessoal, para você resolver um sistema que tem duas incógnitas, o A e o B, você precisa apagar uma incógnita. E o que é que eu quero dizer com apagar uma incógnita? Olha só, eu estou percebendo o seguinte, aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. Se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, poxa, professor, como assim? É sério. Multiplica por menos 1 toda essa equação. Olha o que vai aparecer. Você vai obter o seguinte, ó. Esse sistema, ele vai se transformar nesse sistema. Vamos lá. 10A vezes menos 1 vai dar menos 10A. É ou não é? B vezes menos 1 vai ficar menos B, ou seja, eu vou alterar todos os sinais. E menos 200 vezes menos 1 vai ficar mais 200. Ô professor, por que o senhor está fazendo isso? Olha para cá. Compare a equação de cima com esta de baixo. Agora você pode somar, termo a termo, as duas equações. E esse B negativo, ele vai voar, vai desaparecer com esse B positivo. E aí você vai ter apenas a incógnita A e você vai resolver a questão. Interessante, professor. Vamos lá, continua aí. Pessoal, quanto que dá menos 10A mais 35A? Tipo, você está devendo 10 abacaxis, mas você tem 35 abacaxis. Você vai ficar com quantos abacaxis? Quem fala para mim? 25. Isso. Então, vou colocar aqui, ó, 25A. Ô, pessoal, você tinha uma bola e ficou devendo outra bola. Então, você vai pagar a sua dívida e vai ficar, não é? Sem dívida, mas também você não vai ter mais o objeto. Então eu posso logo cortar aqui. Isso aqui vai dar 0B, menos B mais B. E agora você tem 200 mais 0, é o próprio 200. Agora você descobre o seu A. Quem vai ser o A? A será igual a 200 dividido por 25. Pessoal, 200 dividido por 25
vai dar, se fosse 100, 100 dividido por 25 daria 4. Como é 200, vai dar 4 vezes 2, vai dar 8. Uau! Professor, espera lá. Quer dizer que do gráfico a gente tira essas equaçõezinhas, isso vai dar um sistema de equação, a gente vai ter que cancelar uma das incógnitas, ficaremos só com uma, e aí a gente vai descobrir o valor dela. É, exatamente. E aí a gente nem precisa descobrir o valor de B, porque a questão não pede. Já descobrimos a taxa de Jade. Aí a gente volta lá para a questão, pessoal, e responde. Qual é a taxa de Jade? A taxa dela é que ela ganha R$ 8 por cada quilo vendido. E nós descobrimos através de toda essa observação. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Eu vou destacar de azul. Aqui, ó. A taxa dela, eu vou colocar A igual a 8. E vou dar uma destacada aqui só para a gente perceber isso daqui. Tá certo? Não, mas não ficou legal, né? Deixa eu destacar de vermelho. Pronto, aqui. A resposta da primeira, da letra A e da letra B. Tá certo?